Verônica, chegando bem na hora que eu cliquei no Recording in Progress. Verônica, darling. Hello, sweet pie. Cadê você? Onde é que você andou? Tá atrasada. A gente se conhece, Adriana, e por isso que tem essa intimidade. Não, é porque eu cheguei de viagem agora em outro lugar aqui. Eu falei, meu Deus, esqueci. É muita correria. Eu tô fazendo doutorado, Karina, também, então tô numa correria louca. E aí é muita viagem, muita coisa. Eu falei, não, mas eu não posso deixar de fazer. Que a Karina é top. Show. Verônica e suas viagens, né? Você está aqui em São Paulo ainda ou não? Eu tava aí semana passada, eu já voltei aqui para o Espírito Santo, e aí acompanhando o marido aqui um pouquinho, né, de férias, e eu também aproveitando o finzinho antes de voltar para o doutorado aí, eu tô fazendo na SPM, né, que eu acho que eu tinha te falado, e tá bem, assim, é uma luta, né, bem complicado. Aí você lembra que meu pai faleceu, né, em Sim. dezembro, minha mãe veio a falecer em maio, Karina, então imagina a Nossa, loucura. Fazer 3 meses agora é uma coisa assim muito, né, a gente está iniciando o doutorado com muita coisa, mas a gente está firme e sempre com, né, com muita alegria também de fazer o que a gente gosta de fazer, e não é fácil, né, vivendo um dia de cada legal, vez. Mas feliz de estar com você de novo, viu? legal, legal, legal. Verônica, conta um pouquinho para a Adriana e para o Regis do teu contexto, que é bem diferente do teu, Adriana. Então, eu sou da iniciativa pública, né, do Instituto Federal do Espírito Santo. Eu atuei à frente da assessoria de relações internacionais nos últimos 8 anos. Eu tive que sair, né, o ano passado, justamente para me licenciar, para fazer o doutorado. Tanto é que a minha experiência na assessoria internacional me trouxe, né, para o doutorado em ADM, administração, que não tem nada a ver com a minha formação. Não tem nada a ver, mas eu estou vendo que tem muita coisa a ver, né? Enfim, é social aplicada, então eu estou puxando muito para essa questão exatamente desenho de currículo, né? Ver esse poder aí incrível que a internacionalização do currículo e a educação bilíngue pode trazer, né, para a rede federal, porque a gente faz parte, o IFES, né, eu trabalho no Instituto Federal do Espírito Santo, que tem o Instituto Federal de São Paulo, enfim, somos aí 41 no Brasil inteiro, a gente tem um potencial imenso, né, de produção de conhecimento e de trabalho mesmo de qualidade com os meninos. Eu sempre falo, né, Karina, eu tenho muito orgulho do que a gente produz, da clientela que a gente tem do público, que são os meninos e meninas maravilhosos que a gente tem na rede federal. Nós também, professores e técnicos administrativos, também a gente tem um potencial muito bacana na rede federal. A gente atende tanto a educação básica a partir do ensino médio integrado, né, os cursos técnicos que a gente oferta, e também até o doutorado, né? A gente tem cursos aí e a gente quer muito promover uma internacionalização cada vez mais inclusiva e sustentável, e tem tudo a ver com a minha tese de doutorado, né? Eu quero provocar mesmo essas discussões, até que ponto, como que a gente pode ter uma gestão da internacionalização cada vez mais inclusiva e sustentável, e também falando das ODS, né, que é algo que você tem muita experiência, isso que me traz aqui também para aprender sempre com você de como trabalhar isso especificamente aí no currículo, né, no desenho de um currículo integrado bilíngue. É isso. Exatamente, porque alguém aqui, estou ouvindo vozes. Bom, eu vou começar a share my screen, eu estou gravando, tá, Verônica? Porque tem absentees aqui, né? Regis, eu estou louca para ouvir sobre o seu contexto. Vou sair e volto um minuto. A gente vai ficar por 3 dias juntos, discutindo essas questões. E acho que antes de eu querer antecipar e mostrar objetivos e contar para vocês como eu organizei essas horas que a gente tem juntos, eu acho que a minha grande pergunta aqui, que vai ficar no ar, porque é nossa driving question, é a seguinte: currículos autorais. Como que a gente faz um currículo autoral? Por que tem que ter um currículo autoral? Mas vamos lá. Com isso em mente, eu vou começar a sessão mais oficialmente, tá?
Então, eu vou share my screen. Já sabe, né, Verônica? Tem um monte de botãozinho aqui para apertar. E deixa eu abrir essa apresentação. And hide the floating panels. Bom, vamos lá. Regis, eu escondi o chat, porque eu tenho muito botão aqui no meu computador, as minhas duas telas. Vai anotando tudo, tá? Vamos lá. Gente, esse material que eu criei para esses nossos encontros é um único link que eu vou enviar para vocês ao término do curso, seja na quarta-feira ou quinta-feira de manhã. Vamos ver se eu vou gravar todas essas sessões, aí eu mando tudo em um único e-mail para vocês, oficial lá do São Paulo Open Center, por questões organizacionais. Eu acho bem melhor assim do que um monte de link para vocês. Bom, como a gente vai organizar esses 3 dias? O nosso refresher de inverno. Eu já mostro para vocês todos os objetivos gerais, que vocês já devem conhecer, porque vocês estão aqui e viram os objetivos do curso. Bom, amanhã todo mundo mais pontual, hein, pessoal? Para a gente não perder muito tempo, combinado? Hoje, eu sempre organizo assim, né? Os conceitos-chave. Então, hoje a gente discute, durante a sessão Princípios Norteadores, a gente discute livro didático, currículo no contexto escolar, por isso que eu falei em currículo autoral, competências e habilidades, BNCC e currículo e sequências didáticas. Amanhã, a gente vai falar sobre competências para cidadania global, os 4 pilares da Unesco, as diferenças entre método, metodologia e abordagem, e, obviamente, CLIL e PBL, né, Adriana? E na quarta-feira, a gente vai falar de taxonomia de Bloom, das diferentes dimensões do conhecimento, objetivos de aprendizagem, porque sem eles a gente não faz nada, a gente não sobrevive, avaliação e, por fim, estrutura curricular que precisa abraçar absolutamente todos esses conceitos. Portanto, nossos objetivos principais ao longo dos 3 encontros são explicar o que é e o que não é currículo, diferenciando método, metodologia e abordagem. Explicar o que são competências, habilidades, porque são coisas diferentes, diferenciando currículo de sequência didática. Relacionar currículo a BNCC, porque eles não são a mesma coisa. Eles estão interligados, porém, não são at all a mesma coisa. E aí, a gente vai, apesar de que eu sei que vocês têm conhecimento prévio para isso, e assim, a mesa está sempre aberta para a gente discutir a partir do que vocês trouxeram. O que eu estou falando? Estou falando de CLIL e estou falando de PBL. E reconhecer como essas abordagens estão intimamente ligadas, alinhadas aos pilares da Unesco. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou mudar de página, olha, só para vocês verem como que a gente navega aqui, tá? Como é um site, eu dividi em datas, vejam. O encontro de hoje, princípios. O encontro de amanhã, abordagens. O encontro de quarta-feira, avaliação. Aí, vocês têm materiais para explorar quando eu mandar isso daqui. Quais são os materiais para serem explorados? Amostras de currículos. Tadá! Lógico,
essas amostras de currículo, elas têm um objetivo meio joker, assim, sabe? Se você precisa apoiar seu professor e o teu currículo é autoral, por onde que o professor começa? Da onde eu posso tirar minhas ideias? Então, aqui nessa página extra que vai chegar para vocês na quarta ou na quinta-feira de manhã, página carrega. Olha, a página carregando. Ela está um pouquinho pesada porque tem bastante coisa aqui, tá? A gente tem algumas amostras curriculares do contexto americano, mas não do seu, Adriana. Tá? São outros currículos. Sim. Vamos, carrega a página. Tá vendo que é um Google Site, gente? Então, tá tudo linkado aqui. É por isso que está demorando. A gente tem aqui o Common Core, a gente está falando do ELA, que é um princípio de língua, English Language Arts, que todo mundo deveria conhecer. A gente tem os standards que alinham o ELA para English Language Learners. Aí a gente tem o IDA, já ouviram falar no IDA? Mas, é só um gostinho, porque o que tem de ruim no IDA, pessoal, é que it costs an arm and a leg. E você tem que comprar separado, tudo separado. Aqui, este daqui, para quem trabalha com ciência, Adriana, já ouviu falar no NGSS? Lógico. Acho que eu estou perguntando se o russo bebe vodka aqui. Né? Bom, além disso, além de amostras de currículos americanos, do contexto americano, eu também estou abrindo para vocês algumas amostras do currículo Cambridge International. Obviously. Porque se eu tivesse que escolher, é para Cambridge que eu olho, sempre. Cambridge foi sempre minha mãe, minha grande mãe. Para todos os currículos que eu escrevi na vida, pessoal, eu já olhei para tudo isso, tá? Tudo isso. Tem advantages and disadvantages in both. Mas o que a gente tem aqui do currículo internacional Cambridge? Tem amostras do primary. Então, vejam, além do English component Science, component Arts, component, olha só, Adriana, como está alinhado com o que você me disse, Digital Literacy. Amei multiletramentos, porque depende de nós ensinar tudo. Quem diz que a criança do infantil chega na escola sabendo segurar um iPad? É ou não é? E aí, as amostras para o Lower Secondary. Vocês sabem, né, que a organização educacional na Inglaterra é diferente da americana. O Lower Secondary equivale ao Fundamental 2, tá? E aí, pessoal, antes da gente entrar na nossa discussão do dia, eu quero mostrar para vocês as possibilidades de desenvolvimento profissional, falar um pouco do nosso contexto. Regis, eu sei que você veio no webinar, então pode ser que o que você for ver aqui é um pouco de repetition. Mas, para a gente... Eu tô lagging, não tô? Eu tô lagging, pessoal. Minha internet está devagar, né? Bom, eu vou continuar aqui. Me avisa se eu estiver lagging demais, tá bom? Dentro do nosso contexto,
há 4 possibilidades de empregabilidade. Eu acho que essa página está olhando para esse foco, para o foco de empregabilidade. Então, meninas, ladies, gentlemen and non-binary folks, as 4 possibilidades são as escolas internacionais, são as escolas bilíngues. A diferença entre uma escola... Qual é? Quem sabe a diferença? Peraí, deixa eu esconder. Qual é a maior diferença entre uma escola internacional e uma escola bilíngue? Verônica, não tecla, fala porque eu escondi o chat. Já vi você teclando aí. Eu não estava teclando, não, estava tirando um negócio aqui. Não, mas eu acho que escolas internacionais, apesar de não trabalhar nessa área ainda, né, gente? Não sei, eu acho que os colegas eu não conheço ainda a realidade dos outros dois, mas eu acredito que eles já trabalham em escolas internacionais ou bilíngues, mas eu acredito que esteja na questão mesmo do currículo, né? Que a escola internacional ela segue o currículo, não é isso? Internacional. Sim, a escola internacional. Vamos para um não? Vamos para uma negação? A escola internacional não tem a obrigatoriedade de, por lei, de seguir a BNCC. A escola bilíngue, sim. Mas tem também o caso das nacionais, que são, né, escolas que estão no Brasil, não é isso? Não existe isso, uma escola que segue o currículo internacional, mas são escolas brasileiras. Tem uma gama aí de características aí diferentes, de realidades diferentes, sim, né? Elas têm uma certificação, né? Você coloca tudo aqui, o que você colocou ali. Isso mesmo. By and large, bom, além daquela diferença estrutural, tá? Que a escola bilíngue segue o calendário do hemisfério, aliás, a escola internacional. Tem um erro aqui nas minhas imagens. Olha, só porque eu copio e colo. Olha só, bilingual schools. No, they follow the Southern Hemisphere calendar. Isso. Né? Então, é uma diferença estrutural, porque a escola internacional ela não vai casar com a data do vestibular, e é um negócio. Eu tenho filho com os amigos na Avenue fazendo vestibular, acabaram de fazer vestibular agora. Meu filho já entrou, né? Então, é uma diferença estrutural, mas quando a gente olha para uma diferença curricular, Verônica, assim, é uma questão, afinal de contas, estamos no Brasil e precisamos seguir um set de leis. Então, é a BNCC que a escola que é brasileira precisa abide by. Tem essa área nova de internacionalização dos currículos. E ela é nova e ela ainda está meio... nebulosa. Em terreno movediço, Né, Adriana, vou te dar um exemplo, que eu sei que você está aí nessa área. Você sabia que a maioria das universidades internacionais aceitam como certificação de língua o exame Duolingo? Sim, Karina, eu faço também essa parte de aplicações, né, dos alunos. Então, o Duolingo tem sido cada vez mais aceito, né? E principalmente a pandemia ajudou bastante a disseminar o Duolingo. Sim. Eu acho que fez um grande acordo com as grandes universidades. Eu acompanhei isso no finalzinho do ano passado, né, em 2020, isso mesmo, por conta da pandemia. A gente sempre estava lá na assessoria fazendo esses, né, ofertando, né, abrindo os editais por conta dos nossos acordos de cooperação, e a gente observou isso. Muitas universidades de ponta, inclusive, aceitando também, né, aumentando, ampliando lá nos seus leques aí de aceitabilidade e de exames de proficiência, o Duolingo. Acho que teve aí um acordo aí bem grande, comercialmente falando, né? Sim. É que o SAT, a gente aplica aqui também o SAT, né, sou centro aplicador,
E o SAT, ele é presencial, então, muitas vezes, Você é da onde, Adriana? Eu não sei, eu no não ouvi Notre Dame você. Campinas. Ah, tá bom. Notre Dame de Legal. Campinas. É, E a gente teve que não abrir, a gente não podia abrir, né? Aquela questão da pandemia mesmo, o auge da pandemia, então não se sabia se ia ter ou se não ia, então foi um momento difícil, e até que várias universidades pararam, né, de exigir o SAT, ele ficou optional, né? E o Duolingo veio nessa linha também para justamente para suprir isso, porque ele é digital, né? O aluno não precisa de um proctor como o SAT, então é, é. Mas então, isso ainda estamos em areia movediça, porque como você justifica, já tem muita crítica sobre a qualidade do exame do Duolingo, tá? Muita sim. crítica. Mas como você justifica para famílias o valor, a diferença de valor entre um exame de Cambridge sendo presencial? Enfim, são os impactos da pandemia. E, pessoal, esse não é o core of the matter here, mas é uma questão E hoje? internacionalização. Esse departamento nas escolas brasileiras, ele ainda está pisando em areia movediça. Regis! Yay, we can hear you! We can! Regis, yes! Gente, tecla para ele. Ah, ok. Wait. Ok. Viu como eu fico excited? Yay! Bom, vamos lá. Então, enquanto a gente espera o Regis conseguir entrar aqui, cadê meu mouse? International schools, bilingual programs. Muito bem. Vamos kill two birds with one stone. English courses. Eu sou cria da cultura inglesa. And proud. Eu sou da época que na cultura inglesa, pessoal, o aluno era convidado para assistir filme do Woody Allen sem legenda nenhuma, nem em português, nem em inglês. Eu sou dessa época. Adriana, estou revelando a minha idade, tá? A minha pergunta para vocês agora é: qual a semelhança entre o Bilingual Program e o curso de inglês? Os dois vão trabalhar como inglês como segunda língua, né? Os dois vão trabalhar como inglês como segunda língua. Não, eu vejo que a Escola International School ela trabalha mais com o inglês como, né, língua nativa, porque está ligado aos programas e tudo mais. English Course Bilingual, eles vão, né, com diferenças aí na forma de trabalhar, claro, bilingual tem várias formas, English também, né, courses, carga horária, material, tudo isso, mas ainda trabalha com ESL. Gostei. Né? Principalmente, mainly and above all, porque a semelhança entre os dois é que os dois são guiados por livros didáticos e não currículos. Essa é a semelhança, eu falei diferença. Essa é a semelhança. Vejam. Enquanto num programa bilíngue, vamos exemplificar, eu conheço programas bilíngues maravilhosos de línguas, maravilhosos. Eu vou dar, assim, agora, sugestão. Vocês conhecem o material didático da Casa Thomas Jefferson? Pessoal de Brasília, é um brinco. Muito melhor do que da International School, pardon me. Tá? Mas é um publisher, certo? A gente está falando de publishers aqui. Então, enquanto lá na cultura é Oxford, é Cambridge, é forgive me, é o Herbert Puchta,
que eu gosto de montão, mas para quem, como eu falei no webinar, ele me falou assim, numa conversa tete a tete uma vez, Regis, ele me disse, bilingualism is a fallacy. E eu total entendo por que ele disse isso. Ele disse isso porque, imagina um cara que escreve livros didáticos para o mundo inteirinho. Entendeu? Para a China, para o Brasil, para a França, para o Paquistão, sei lá. É por isso que o nosso, como eu estava te contando no começo, ele é customizado. Eu conheci todos esses, né, antes de implementar o bilíngue aqui. Então, International School Systemic, tem alguns bons, International School Systemic, Pearson também é livro didático, né? Então, tem todo esse engessamento didático. O nosso, ele foge um pouquinho disso, como eu te falei, a gente usa materiais, usa o livro didático, que é interessante, né? Dentro aí tem os prós e cons, mas ele é interessante. Mas eu sempre falo isso para as professoras nos planejamentos, porque não vai dar tempo de terminar. Não, gente, o bilíngue não é o livro didático, lembra? O bilíngue é o nosso programa, né? Então, e a gente vai fazendo esse acompanhamento, isso é o currículo, isso é o planejamento, e daí vem a sequência didática, aula que a gente vai fazer, né? Porque a gente não, o nosso programa não é o livro didático, né? E olha que a gente usa dois, né? Eu tenho o de Language e um de Science. E esse é o ponto nevrálgico de hoje. Vocês estão vendo que eu comecei do lado... Eu acho bem melhor a gente começar essa conversa com contexto, né? O nosso contexto aqui, para a gente conseguir envision possibilidades, né? Hein, Karina, uma curiosidade, você falando dessas semelhanças de cursos de inglês e de educação bilíngue, né, que são guiados por livros didáticos, mas é sempre assim? Necessariamente tem que ser assim? Ou existem possibilidades para além disso? Ou isso está engessado e botou numa caixinha, educação bilíngue é isso? Porque na minha cabeça, assim, né, o que eu tenho, o pouco que eu sei aqui até hoje é que não necessariamente precisa ser assim. Se é assim, existem outras possibilidades. Sabe por quê? Porque eu vejo que na iniciativa pública, que é a minha, né, o meu chão aqui, a gente, eu acredito, até por questões até financeiras, de custeio e tudo, eu acho que para a gente ser bilíngue, pelo que eu vejo das outras iniciativas públicas que a gente tem aí no Rio, inclusive algumas muito bem sucedidas, muito bacanas, a gente não tem essa possibilidade de ter ou de comprar, adquirir esses currículos internacionais. Então eu vejo que para a gente tem que seguir muito essa área aí de ser realmente educação bilíngue, mas tendo essa autoria, ter um currículo, criar, né, esse currículo, ter esse currículo autoral. É isso mesmo? O que você acha? É isso mesmo, assina embaixo. Isso é uma escolha institucional. Sabe? Exatamente, é uma escolha. É mais fácil se você falar, bom, vou implementar o bilíngue, né? Que foi o caminho que eu fiz. Vou conhecer lá todos os programas bilíngues, né? Que são oferecidos, já prontos, formatados. Tem vários, cada vez tem mais, como você falou. Tem Thomas Jefferson, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi, mas tem lá, né? Todos esses outros. E assim, você pode falar, não, nenhum desses se adequa, né, ao que eu quero, né? E aí, assim, então nós vamos desenvolver o nosso currículo, o nosso programa, né? E o bilíngue também vejo assim, ele não é necessariamente dessa forma. O currículo bilíngue é esse, você oferece, né, uma carga horária a mais, né? Além da escola, como você falou, do regular, né, da educação básica, que é regida pela BNCC e por todas as outras leis, né, você oferece um currículo bilíngue, né, em contraturno, tá? No meu caso, ele é opcional, tá, todinho, até o high school, não tenho nada, né, assim, brincado no regular, mas a gente oferece isso no contraturno e vai desenvolver esse programa dentro do que a gente entende que é a educação bilíngue. Você pode até me perguntar agora nesse momento, Verônica, porque você, do grupo aqui, é a mais recente aluna de CLIL que eu tenho aqui, né? Você pode me perguntar,
Mas eu trabalho numa escola regular. No intracurricular, que é o meu caso, tá? Eu dou aula para o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio no Colégio Vértice, que é uma delícia, é o que eu chamo do meu parquinho, amém, o Mitchell Resnick lá, entendeu? Eu tenho o meu parquinho, o meu kindergarten, é super fun. É intracurricular e eu tenho 2 aulas semanais. Eu faço educação bilíngue? Faço. Sabe por quê? Porque bilíngue é o cérebro do seu aluno. E não o que está escrito lá na lei. Porque nem lei a gente tem direito ainda. Então, se o seu aluno pensa de forma bilíngue, e é isso, porque, ultimately, pessoal, lá vou eu com meu motto de vida. Nosso objetivo é formar alunos bilíngues e multiculturais. Esse é meu motto de vida. Não importa se eu estou na educação infantil, se eu estou no ensino médio, se eu estou trabalhando com professores, esse é meu objetivo de vida. Percebem? Então, você está trabalhando o pensamento do aluno. Agora... A legislação, Karina, ela não fala hoje como tem que ser o programa bilíngue. Ela fala da formação do professor, da carga horária. Mas é outra coisa, não é... Que é também uma discussão ampla, né? Sempre foi essa discussão. Qual a formação do professor bilíngue e tudo mais. Mas, assim, ela não define nada em termos de currículo, em termos, né, do que tem que ser trabalhado, se tem que seguir, né, abordagem CLIL ou não, PBL, não, nada disso. Isso não existe. É um set of rules. De certa forma, a BNCC também é isso, sabe? As sugestões, mas nada ditado. O que é legal. É muito legal. BNCC, ó, brinco, linda. Bom, vamos andar. Então, dentro desse contexto, essas 4, assim, olhando para esse contexto de empregabilidade, como um professor que almeja ser um professor num contexto bilíngue, o professor que quer fazer a coisa certa, pessoal. Porque tem a coisa errada de se fazer assim, agora que nós estamos aqui na intimidade do nosso encontro de 4 pessoas, deveria ser 5, eu não sei quem é o 5º elemento que faltou. Você não vira um professor CLIL da noite para o dia. E não tem essa de professor CLIL. Então, você é um professor CLIL, você é um professor Communicative Approach, você é um professor Lexical Approach, nada disso. Então, a gente tem aqui no São Paulo Open Center na nossa mini trilha, quer dizer, ela não é tão mini assim. Regis, anota o CLIL para você. Verônica, eu já te falei do PDQ in Teaching Bilingual Learners. Adriana, vai ficar aqui para vocês xeretarem. Eu vou fazer melhor, eu vou copiar o link e mandar aqui para vocês no nosso encontro, ao final do nosso encontro, tá? Assim, vocês podem dar uma assustada, mas não vai ler todo o material de terça e de quarta, porque aí não vai. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai filtrar. Quando eu mudo de aba, eu mudo de aba aqui. Vamos filtrar. E olha que eu liguei para o meu Confucian Man e ele deu um jeito aqui. Ai, é sempre assim, né? Deixa eu mover vocês um pouquinho para ter mais acesso. Vou deixar vocês aqui do lado. Ó. Aqui, ó, tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Lembra das nossas palavras-chave de hoje?
livro didático, currículo no contexto escolar, BNCC, competências e habilidades, BNCC e currículo sequências didáticas. Hoje, a gente tem 4 objetivos. Explicar o que é o que não é currículo, explicar competências e habilidades, relacionar currículo a BNCC e diferenciar currículo de sequências didáticas. Tudo bem até aí? A gente vai começar nossa discussão de hoje, desses objetivos, com um jogo no Mentimeter. Vocês sabem jogar Mentimeter, pessoal? Ó, é assim. Pega o celular, mira o celular ali no QR Code. Carinha, não tô sem celular. Tem outro jeito, peraí, Verônica. Tá. Ó, você pode, o outro jeito é esse aqui, ó. Aí do seu browser, www.menti.com, e aí você entra com esse código aqui. Beleza. Então, ou você mira a câmera do celular ali no QR Code, ou você acessa o site. Quando vocês estiverem lá, me dá um coraçãozinho para eu saber quando que eu posso clicar. Sabe como é, né, pessoal? É assim, prior knowledge vem primeiro. Eu não gostaria que esses nossos encontros fossem somente lecturing. Tá lá, Regis? Tá lá, Adri? Verônica, conseguiu? Yes. Eu entrei aqui, né? Escrita de currículo, princípios norteadores, é isso? Isso. Então, agora eu vou para o next slide. Isso. Que eu tenho aqui para o next slide para vocês. Então, vamos lá. Ah, tá. Algumas perguntas super simples, tá? Eu quero saber o que vocês sabem. Ah, tá. Já pus aqui. Tá. É isso, né? Tem muito a ver com a conversa que a gente estava tendo anteriormente. Definitivamente não é o caso. Mas é lógico que a gente tem um pool, no meu caso, tá? E eu sempre, olha, sempre que eu falar de currículo, nesse momento, sobre o que a minha experiência, a gente está falando de currículo autoral. E é óbvio que não é tudo saindo da minha cabeça. Assim. É óbvio que eu tenho um pool de diferentes livros didáticos para me apoiar a crisscross as coisas, sabe? Bom, então vamos lá, para a próxima pergunta. Assim, os livros didáticos são alinhados com a BNCC. Que livros didáticos seriam? Esses nos quais o programa não se apoia. É para o bilíngue, isso, se fosse. Ixi, a gente tem que fazer uma pergunta anterior. Então, Adriana, a BNCC, ela dita a regra para as escolas brasileiras regulares. Sim. Portanto, para todas as disciplinas, todas as disciplinas que são ensinadas em português, a resposta dessa pergunta é absolutamente sim. Sim, sim. Porque é o que deveria, né? Está, que é o que se espera. Está alinhado, é isso? E aí é que está, Verônica, educação bilíngue é muito jovem para a gente ter uma gama de livros de ciências, de matemática, de geografia, de história em inglês. Então, como a Adriana falou, we are left with
we're left to our own devices. Bom, vamos lá. Eu só estou problematizando, tá? Então, para a maioria massiva, imensa, maioria das escolas brasileiras, sim, este é totalmente o caso. Tá? Essa é uma pergunta muito básica para vocês, eu acho. Não. O que é livro paradidático? Paradidático, né? Que vai... na verdade, são livros de leitura, né? A gente geralmente usa os Vocês têm paradidáticos. alguma opinião? Suporte, né, ao didático. Todos nós conhecemos, né? Eu gosto muito de algumas linhas dos paradidáticos, eu gosto, porém, o que vocês acham sobre... Everything I'm going to say is there are pros and cons. Quais são os cons do que a gente conhece como livro paradidático na nossa área? A linguagem é adaptada, né? Não são a literatura original, né? São os livros originais. E ele vai graduado por levels, tal, né? Então, tem aquilo tudo, que é como você falou. Eles são grammar-oriented. São grammar e toda a parte de language também vai, né? Todo o repertório linguístico vai junto. Não é isso, né? É um problema sério. É um problema seríssimo. Como você falou, prós e contras, né? Por um lado, isso é uma vantagem, um benefício, porque se você determinado, até por conta de custo, como a Verônica falou, então, dependendo da realidade que você trabalha, você não consegue ter os livros originais. Eu tenho vários aqui, mas aqui sim, a gente faz algumas compras e tal. Mas os paradidáticos, eles são nacionais, você, né, encontra um custo bem inferior, e ele também vai ajudar o aluno a ter contato com a língua, né? Eles são bem escritos, claro, e eles ajudam também o professor nessa orientação de nível mesmo, levam, né? Eles vêm lá, A1, A2, B1, B2, C1 e tal. Então, isso tudo ajuda também o professor a se orientar um pouco quais níveis, né? Quais assuntos, como trabalhar, como escolher os livros, tá? Como escolher os projetos de leitura que ele vai fazer. Isso ajuda. Claro que então, de trabalhar com o livro original, né, a literatura inglesa no original, países de língua inglesa, você, né, tem vantagens. Você nem consegue também comprar o livro, Adriana. Então, é isso, a gente tem uma dificuldade aqui também. Por causa da quantidade versus disponibilidade. Versus nota também. Fiscal CNPJ. Isso, exatamente. Exatamente. Preço também, né? Um Brown Bear, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, uns 3, 4 exemplares, até por conta de disponibilidade, é um livro maravilhoso que daria para usar, né? Até no regular, até, né? Até na escola privada, na escola pública, daria para usar, né? Para crianças, mas é um livro caro, um livro de difícil acesso, mas é um clássico da literatura, né? Todos eles. Né? O como comprar antigamente, eu não estou nem falando antes pandemia, tá? Mas se alguém aqui chegou a conhecer a Celda, a dona Celda, da Celda Books, que fechou, pois é, ela trazia tudo. Adriana, ela trazia tudo. Quantos exemplares você precisa? Preciso de 3. Preciso de 2. Ela trazia qualquer coisa. Agora, a gente é obrigado, porque ninguém vende. Você tem que comprar da Amazon.com. Sabe o que acontece com a Amazon? Eles não dão nota fiscal. Exatamente. Aqui eu não consigo também, não pode. Aqui é tudo via, né? SBS, essas outras coisas aí, né? Disal. Vocês estão vendo?
A gente vai ter que fazer o que a gente pode. Verônica sabe que eu falo isso o tempo todo. A gente faz, a gente pode. Então tá, próxima pergunta. Todo mundo pensando. Você vai falar ainda, né, das competências, das habilidades, né? Então, acho que muda um pouco a nomenclatura, né? Eu não sei por que eles mudaram a configuração aqui e não está aparecendo a resposta certa, porque, se não me engano, a resposta certa é no. Então, eu imagino hoje, né, eu responderia no, porque No? hoje em dia, então, porque hoje em dia a gente não fala mais em conteúdo. Você vai falar em competências e habilidades. Na verdade, Exatamente. vai explicar a questão da como a gente vai, o que a gente vai colocar no currículo, lá no plano anual e tudo mais, nas próprias sequências didáticas. São as habilidades, aquilo que você quer que o aluno saiba fazer. Então, sei lá, bem, né, raso, expressar-se no presente. Então, você vai ensinar simple present, mas você não fala mais. Você até coloca lá em algum lugar, mas assim, currículo, simple present, present continuous, não. Você vai usar exatamente a nomenclatura da BNCC, né? Ela nos ajuda muito, mesmo no bilíngue, né? Eu também trabalho com a BNCC junto, inclusive, eu tenho ela impressa, assim, né? Trabalho não só com as competências e habilidades de língua inglesa, mas, por exemplo, de ciências, de matemática, até de geografia e história, porque são competências que o aluno tem que desenvolver, e eu vou estar trabalhando em língua inglesa, mas são, né, são competências e habilidades que ele tem que saber, né? Então, a questão de desenvolvimento da raciocínio lógico, por exemplo, né? Bem amplo aí. Isso é uma competência, né? Isso não importa se é inglês ou se é em português, né? Então, a BNCC nos ajuda muito nisso, né? Então, a questão aí está na palavra conteúdo, é isso? Eu vejo assim. Não sei como que a Karina coloca. Exigências do conteúdo. E padronização. Se isso fosse verdade, todo mundo estava fazendo exatamente igualzinho a mesma coisa, por lei. Tá? É pegadinha, viu só, Verônica? Tudo bem, vamos combinar aqui. Tem 1,5 zilhão de escolas por aí com currículos conteudistas. Sim. Tanto que conteudista é uma palavra super comum na nossa boca, não é? Eu vou levantar minha bandeira agora, tá? Por um currículo mais formativo e menos prescritivo. Isso é nosso compromisso de vida. Então, vou mandar. Oh, next slide. Eu tô lagging. Eu devia ter desligado e ligado o computador. Vamos lá, próxima pergunta. Essa foi fácil, né? Essa é fácil. Não tem palavra-chave mais importante do que identidade. Não tem. Quando eu disse anteriormente que nosso objetivo é formar cidadãos bilíngues e multiculturais, eu confesso, eu fico um pouco assim, taken aback, quando eu escuto profissionais da nossa área falarem que inglês é um tool na educação bilíngue. Não, não é um tool. Inglês é um componente essencial
de formação identitária. Nosso compromisso, quando a gente fala formar alunos multiculturais, o que a gente está fazendo é formar identidades bilíngues. E pode parecer só assim super mega brega o que eu vou falar agora, mas o mundo seria muito melhor se a gente tivesse fazendo isso, se a gente tivesse assim attempted at doing this. O que a gente tem feito instead é reforçar estereótipo. Então tem lá o St. Patrick's Day, né? Aí você faz uma barba vermelha para a criança usar no St. Patrick's Day. Pelo amor de Deus. Desde quando todo irlandês tem barba vermelha? Quem disse que St. Patrick pertence à Irlanda da mesma forma que quem disse que a festa junina pertence a nós brasileiros? Quem disse que cultura é a mesma coisa que nacionalidade? Quem disse? Só se foi o Bolsonaro, desculpa, gente. Karina, hashtag sincerona. Só se foi o Bolsonaro, porque cultura não tem nada a ver com nacionalidade. Nada. Nacionalidade é um totem inventado. Cultura é discurso. Sob uma visão pós-estruturalista, nós somos o resultado da imbricação histórica de diferentes discursos. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um grande amigo que falava a seguinte frase, catchphrase total, roubei dele. Não seria muito mais legal se a gente fosse o amálgama da heterogeneidade? Então, vou mandar. O que é projeto político-pedagógico de uma escola? Vocês estão aí? Ou eu estou lagging totally here? O que é o projeto político-pedagógico? Pessoal, vamos se arriscar. Fala, Verônica. É o que vem na minha cabeça aqui agora, eu falar, é o que a escola é, a identidade dela. Ela, né, pensar o que ela é, quem ela é agora nesse momento e onde ela quer chegar. Eu acho que é isso, assim, traçando, falando bem, de uma maneira bem, que eu vou lembrar daqui a 10 anos, como diz um professor meu. Sim, sim. É todo esse set of policies, crenças, princípios, e é por isso que eu acho, não, eu não acho, eu tenho certeza, que um livro didático não pode ditar o currículo. Não pode. E a maioria de nós, pessoal, ainda está escrevendo como objetivo de aprendizagem. By the end of this lesson, I would like my students to be better able to use the present perfect. E isso não desenvolve competência nenhum. Nem no professor. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Dá meu iPad aqui. Eu espero que dê para escolher mais de um, tá, pessoal?
porque o Mentimeter mudou aí a cara dele, eu acho que eu não chequei antes. Surprise foi para mim. Acho que eu fechei o meu sem querer. Pode sugerir out loud, está funcionando. Aqui a gente pode tem. Acho que eu cliquei em cima aqui de uma, não aconteceu nada, não. Não? Não. Ó, eu vou dar uma dica. Vamos fazer oral, então. Um deles está errado. Qual que está errado? Qual que não é objetivo? De jeito nenhum. O hierarquizar. Seria? Não? Isso, Regis. Number 4. Um banco de atividade. O que também é muito comum em várias escolas. Aliás, eu já vi assim, programas sendo vendidos como o currículo sendo vendido. Nossa, eu já vi cada coisa, meu Deus, como assessora de escolas no Brasil, eu já vi cada coisa assim inacreditável. De gente de chegar para mim e falar assim, não, mas o que você está fazendo não é currículo, cadê o banco de atividades? Quê? Bom, vamos para a próxima. É que o banco de atividades facilita, né? Então todo mundo quer, né? Tudo prontinho, né? Ah, pois é, nobody said it was easy. E aí, Adriana, a gente como coordenador e assim, eu sei que é difícil para o professor. Eu sei. Mas a vida não é fácil. Você quer tudo preparado de mão. Não acho que tem profissão para isso. Nenhuma. Nenhuma. Você precisa se preparar para fazer qualquer coisa nessa vida. Ai, aqui, eu já pulei de pergunta. Vamos lá. Qual a diferença? O que é educação integral? Por que educação integral é diferente de escola em período integral? Ah, agora não estamos ouvindo mais, Regis. Que sacanagem. Ó, arruma isso para de noite, hein? Para de evening. Então fala, Adri. Então, tempo integral é isso, tempo integral, né? Escola o dia todo, manhã e tarde, nos 2 períodos, né? Então, nos 2 períodos. E educação integral é educação, né, holística, o aluno como um todo, né? Acadêmico, desenvolvimento humano, né? Questão da formação aí para a cidadania, né? Tudo isso. Valores. Já, gente. Os 4 pilares da Unesco, a gente já chega lá. Isso. Porque educação integral tem tudo a ver com os 4 pilares da Unesco. Bom. Eu tenho a impressão que agora eu fico repetindo pergunta. Mas uma coisa está ligada à outra. A gente já sabe a resposta dessa pergunta. Sim ou não? Não. Não. Definitivamente Única não. fonte, né? É muito limitante, né? Apesar não.
Entretanto, porém, todavia, tem uma massa de professores que nunca leu a BNCC. Nunca, nem leu. Nem leu. Eu sei que tem professor na escola que dá risada de mim, aponta o dedinho assim e fala: a Karina gosta de ler lei. Pois é, né? Triste isso, né? As leis são muito importantes, gente, é fundamental, que a gente, até para a gente saber onde é que a gente está nisso daí, né? Até que ponto, quem a gente é realmente para definir o currículo, a gente precisa ter esse, né? Para a gente não fazer coisa errada e depois levar processo. Mas então, Verônica, você está vendo como é complicado? Qual é o role do professor nisso tudo? O role do coordenador? O que o professor espera de um coordenador? O que o coordenador espera do professor? E tem um desgaste tão enorme na escola por causa dessas questões, quando tudo poderia ser simplificado, sim, mas, by and large, a escolha que as escolas fazem, normalmente eu vou minimizar esses impactos escolhendo um livro didático. E isso na iniciativa pública que a gente tem o Programa Nacional do Livro Didático, que já é uma questão bastante desafiadora e estressante, que sempre dá, assim, altas discussões, para não dizer brigas mesmo, né? Então, que já é algo muito difícil para a gente, assim, que isso não é obrigatório, mas é um programa federal, então... E o pior de tudo, gente, é que a gente vê depois, assim, no pátio da escola, até muitas vezes, pilhas e pilhas de livros do programa PNLD que não são utilizados e que sobram muitas vezes e que não tem público para aquilo. E é muito difícil, é duro a gente ver isso. Quer dizer, olha a questão do dinheiro público aí, né? Do investimento, que você poderia estar investindo, por exemplo, em exemplares dos clássicos paradidáticos, por exemplo, que você estaria investindo de uma maneira muito mais inteligente até, né? Mas isso é tão complexo num país tão grande, né, que a gente está. Muitas vezes você é muito difícil até para eu falar, né, o que eu falei na semana passada, no outro curso. O problema não é dinheiro, gente. Olha só, o problema não é o dinheiro, mas muitas vezes é esse estudo mesmo, de colar a bunda na cadeira e estudar para saber fazer suas escolhas de forma mais informada, mais qualificada. É isso, na verdade é isso. Não tem mais, não tem segredo, é isso aí, mas não querem, enfim, não há interesse de uma forma. Eu não sei se é questão cultural também, enfim, é muito complexo, tem muitas coisas aí em jogo. Político, ideológico, muitas questões em jogo, muitas. Vocês sabem, né? A gente tem uma missão para o primeiro turno, vocês sabem, né? A questão do livro, até pegando aí o gancho da Verônica, assim, eu acho que ele ajuda também a ter um norte, né? Porque, como você falou, o Brasil inteiro, né? Escolas e escolas, estamos falando de educação pública. O livro, de alguma forma, é um norteador do trabalho do professor. Bem escolhido, tem obras muito boas, eu tenho amigas autoras e tudo mais. Porque, senão, se a gente deixa na mão, é diferente da escola privada, porque aí tem um pouco mais de controle, mas, assim, a escola pública depende muito de quem é o diretor, né, quem é a equipe. Então, a gente que faz isso acontecer brilhantemente, e outros nem tanto, né? Então, assim, se numa rede tão ampla não houver algum tipo de norte, fica tudo solto, percebe? E o livro didático, ele vai amarrar um pouco mais. Porque, assim, bom, pelo menos aquele professor que não quer fazer nada, ele vai olhar ali, amanhã, ele vai sentar na sexta-feira ou no domingo à noite, vai falar assim, semana... Vai manter um mínimo, né, Adriana? Vai ter o mínimo, pelo menos, né? Garantir o mínimo. Exatamente. E aquele outro, que já tem uma outra visão, ele vai olhar e falar assim, nossa, que atividade maravilhosa. Agora, essa daqui não, a minha turma não funciona, isso aqui eu não concordo. Eu pego e faço uma outra atividade, né? Então, assim, o livro, de alguma forma, ele vai dar um norte, senão fica tudo muito solto, é mais complicado ainda. Né? O que acontece geralmente é quando as pessoas acham que adotaram... Né?
Porque geralmente as pessoas acham assim, pelo menos é o que eu vejo, né, nas discussões que eu já participei, enfim. Se eu vou adotar um livro didático, eu tenho que adotá-lo 100%. Aí eu começo a Uhum. malhar o livro. E a gente tem que ter essa consciência que não existe nada perfeito, porque não existem pessoas Não, perfeitas, por melhores autores que sejam, mas é lógico, e eu também tenho que entender muito a minha realidade. A gente volta para aquilo que a gente estava falando antes, Karina, que a gente precisa saber, sim, das leis, de ler, para a gente saber quem a gente é e o que a gente, até para a gente fazer melhores escolhas. Inclusive dos livros que a gente quer, porque não adianta a gente demonizar os livros também, porque não, eles exatamente. sim são, para mim, eles são ferramentas. E são muito importantes, como a Adriana acabou de falar. Muitas vezes ele é o nosso único acesso, né, de conhecimento, e para os nossos alunos também. Eu estou falando isso Brasilzão mesmo, assim, sabe? Que é um continente que a gente mora. Imagina, a gente lá em populações ribeirinhas, a gente vai do norte ao sul, a gente encontra zilhões de planetas, assim, né, de universos. Então a gente também É. tem que ter essa consciência macro para a gente depois também chegar no micro, sabe? É pensar naquele conceito de global mesmo, né? De global com local. É Exatamente. isso. E isso dá trabalho, né, gente? Então a gente sempre cai nessa Verônica, mesmo lugar. não é tão diferente iniciativa privada e iniciativa pública. Não, Na iniciativa privada, on the other hand, o que acontece é que, se você adota um livro didático, vou dar um exemplo que eu conheço bem, por exemplo, da International School. Sabe quanto custa, mais ou menos, por cabeça, por aluno, o material didático da International School? R$ 1.200. Como me explica? O que você disse para a família se você não usar cada uma página desse livro didático? Porque tem essa, ou não é, Adriana? A pressão na sim, iniciativa pública é das famílias. Eu gastei sim. an arm and a leg. Como que você não está usando o livro inteiro? Então, a gente fica nesse buraco negro. Uma questão que tem solução? Penso que sim. E a solução é a mesma solução do país. É educação. É desenvolvimento profissional. É isso. Por um currículo mais formativo e menos prescritivo. Regardless of your audience. Bom, vamos lá. Yes or no? Todo mundo quietinho? Eu acho que eu estava atrasada numa resposta, eu fiquei respondendo tudo em seguida. E aí, essa é a definição de competência? What do you reckon? Dri, você ia falar e parou de falar. Então, você é saber ou saber conhecer. Não, eles são usados como sinônimos aqui, essas duas palavras, tá? Definitivamente sim. Porque se São os você dois, né? sabe saber, é a mesma coisa. A gente está parafraseando o mesmo conceito, tá? Se você sabe conhecer, você consegue ser um lifelong learner. Você não precisa de um professor para te ajudar a saber conhecer. Isso é competência. Isso é o objetivo da educação. Educação bilíngue não é sobre aprender inglês. Educação bilíngue é sobre a qualidade da educação. Ou vocês vão dizer para mim que inglês, in this day and age,
não é um componente essencial de formação identitária. Pessoal, vocês viram as mudanças no Enem com relação à nossa disciplina? Inglês, a partir de 2023, que eu acho que é o 2024, sou ruim de matemática, quando termina a implementação das trilhas, né, do novo ensino médio, 24, o Enem, o Enem, não é o Enem, não, é a primeira fase do vestibular da FUVEST. Inglês está no primeiro dia junto com português e matemática. Sabia, não, Dri? Vi você fazendo uma carinha. Não sabia, não? Eu sabia mais ou menos, não lembrava exatamente disso. Ah, os professores de física, de química, eles estão tão bravos. Estão tudo bravo, porque in the end, eles vão perder carga horária. E uma escola é uma briga. Uma escola é uma briga de interesses, é uma escola é uma mini sociedade, gente. Perda de poder, ninguém gosta quando perde poder, né? Então, vamos lá. E habilidade? O que é habilidade? Vamos, next slide. Não está andando, né? Ah, andou. Opa, antes da definição de... Não, ele pulou uma pergunta, peraí. Uma pergunta que é essencial. Eu acho que na sua tela apareceu uma coisa e pra gente apareceu outra, eu acho. Não sei se você mudou, se eu entrei junto. Ele andou 2 slides, eu tive que voltar um, porque essa pergunta eu não posso pular. Sim. Definitivamente, a habilidade é saber fazer. Então, pessoal, se a gente pensa que o currículo, a essência de um currículo é organizar as aprendizagens de forma que o que você está ensinando é competências e habilidades, a pergunta que não quer calar é como que a gente escreve nos nossos objetivos de aprendizagem present perfect, advérbio de frequência, present continuous, desde quando estruturas gramaticais desenvolvem competências, muito menos habilidade. Então, pessoal, eu vou trocar de tela. Deixa eu mudar vocês aqui. Eu vou voltar para essa tela aqui. E vou andar nessa apresentação um pouquinho mais. A gente já falou de muitas dessas coisas. Essa apresentação, ela compila toda essa nossa conversa, tá? Então, eu vou pular alguns pedaços aqui. Eu vou copiar e, na hora que eu parar de share, eu vou copiar o link e mandar para vocês agora. Vocês já podem ir fuçando, tá? Além de vários dos statements que a gente já falou por aqui, you know what? Tá me deixando muito, muito apertada. Deixa eu colocar a apresentação chave aqui, assim. Tá bom. Deixa eu scroll down por aqui. Pessoal, a partir de todas essas assumptions que a gente... O processo de desenvolvimento do currículo é cultural. A gente olhou para vários aspectos de luta por poder, aspectos de conteudista, ou competência, ou habilidade.
Pessoal, da mesma forma que nós somos construídos e shaped por meio do discurso, então, olhando para os pós-estruturalistas de novo, o currículo é cultural. Ele não é neutro. On the other hand, ele é um objeto vivo e pulsante dentro da escola, que está o tempo inteiro sendo revisto, reescrito, adaptado. Por quê? E porque é um currículo autoral. A gente olha para os nossos alunos, os alunos que a gente tem, e isso muda todo ano. Karina, você está querendo dizer que eu tenho que mudar o currículo todo ano? Não, não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o currículo precisa ser revisto todo ano. Você não vai mudar as temáticas. Você não vai mudar o teu objetivo de aprendizagem que foi carefully thought out para meet o desafio cognitivo e linguístico daqueles alunos daquele ano. Por isso, o currículo demanda criteriosa análise, reflexão, por parte, primeiro, das autoridades escolares, e quem que eu estou falando dos gestores, e dos docentes. Porque a cerejinha do bolo de um currículo autoral é que os docentes se transformam em autores. Se esses docentes se transformam em autores, pensa no processo de empoderamento desse professor. E pensa nas aprendizagens, lógico, sim, total. Quem é o professor que a gente quer contratar, Karina? Tá, eu estou falando do mundo ideal aqui, tá? Eu estou só nomeando as coisas, definindo as coisas. Porque todos esses protagonistas, educadores, precisam, sim, se nortear por referenciais teóricos. E referenciais teóricos modernos, tá, gente? Porque, believe me, tem um montão de gente confundindo translanguaging com translation. Tipo, sabe de onde vem grammar translation? Lá dos filósofos gregos. Bom, currículo não é estático. Já deu para entender. Ele é o tempo inteiro. Aqui é bem um caso de present perfect. Continuous. O desagrado da minha vida, meu exemplo é sempre o present perfect, pessoal, sempre. Tem alguns que preferem a voz passiva. Ele continuará sendo escrito, ele é permanentemente. Ele está vivo. Bom, então, se o currículo é diferente da BNCC, por quê? A BNCC dá um norte, mas ela não formata, ela não standardize tudo. Tá. Na hora que eu mandar esse material para vocês, talvez você não conheça esses gráficos, Adriana, não sei. Não sei. Mas é desse jeito que a BNCC apresenta para a gente as competências e as habilidades. Então, eu queria, sabe, fazer um belo de um wrap-up aqui para a gente entender. Na educação infantil, a gente tem as competências, são as áreas, né, os campos de experiência. O eu, o outro, nós, corpo, gesto, movimento. Eu vejo isso tudo nos currículos nas escolas que eu trabalho e trabalhei e tenho assessorado.
Já quando você vai para o fundamental, são as áreas do conhecimento. Viu, Verônica? Tá vendo só? Apesar de ter disciplina, são as competências relacionadas às disciplinas e não o conteúdo em si, tá? Então é isso, desse jeito que a BNCC se organiza. Isso faz toda a diferença, divisor de águas, né, para a maior parte da gente. Infelizmente, todos os professores desconhecem essa organização. Aí... Aquela, hein, Karina, até retornando um pouquinho, aquilo que você trouxe, assim, parece assim, uma coisa tão básica, tão simples, mas pelo menos para mim me soou assim, de uma forma tão, que me deu uma tranquilidade em termos de aprendizagem, de conhecimento, com relação a saber o que é uma competência, o que é uma habilidade. Isso daí eu acho que transforma a visão de um professor, até nesse sentido de dá-lo mais essa questão autoral mesmo, sabe? Da gente ter esse empoderamento de fazer o nosso próprio currículo. Eu acho que isso é muito importante. Eu estou pensando aqui na minha realidade, para conversar com os meus colegas, apesar que muitos possam até ter conhecimento sobre isso, mas na hora de colocar a mão na massa mesmo, sabe? De fazer e de construir, porque a gente está acostumado a fazer isso desde a nossa formação inicial, então é um desafio muito grande no nosso cotidiano, sabe? E também da maneira como a própria coordenação, enfim, a direção do campus, onde a gente atua, direção de ensino, enfim, como a nossa instituição vê isso. Então, é uma coisa que pode parecer tão boba, mas não é. Ela não é. É isso que eu queria deixar marcado aqui. Não é. Não importa o tempo de profissão que a gente tenha, de sala de aula, de conhecimento, de estar estudando, mas isso faz toda a diferença, porque muitas vezes isso vem em blocos, sabe? Vem num turbilhão de informação para a gente, além de tantas outras coisas que a gente tem para fazer e dar conta no dia a dia, que parece que a gente não tem tempo mesmo de absorver isso e também do nosso próprio cotidiano, da gente não ter um tempo específico para estar junto, tirar essas conclusões, de estar aqui como a gente está nesse momento aqui. Se eu tivesse com os meus pares fazendo uma formação, se tivesse todo mundo aqui, caramba, a qualidade, ela, né, astronômica, assim. De pensamento, de tirar conclusões, que a gente possa mudar o nosso cotidiano, mudar o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva nesse sentido, sabe? Ou também dizer, não é por aí que a gente quer, sabe? Fazer escolhas esclarecidas, é isso que eu estou querendo colocar aqui. A BNCC traz essa atualização da educação, né, do trabalho com educação. Eu também sou dessa época lá do planejamento, né, objetivos gerais, objetivos específicos, e era só conteúdo. Na verdade, os objetivos gerais, né, se transformaram em competências, os específicos em habilidades, né, e o conteúdo não vai aparecer dessa forma, né, e a formação dos professores, Verônica, é muito importante. Então, assim, ter esse tempo, a coordenação, tudo, o assessor, que seja, né, tem que trabalhar, enquanto os professores não entenderem, né, essa diferenciação entre competências, habilidades, eles não entendem a BNCC. Aqui, por exemplo, né, independente do bilíngue, isso não tem nada a ver com o bilíngue, no regular mesmo, a gente vem estudando o que são competências e habilidades com os professores há 10 anos, sabe? Então, assim, isso, né, trazendo autores, trazendo, né, toda essa atualização. E a BNCC é isso, né, é o professor olhar assim, ele vai aprender o Simple Present ou Present Perfect Continuous, para quê? Né, para saber o quê? Para saber fazer o quê? Então, é isso que a habilidade vai trazer, né, expressar-se, né, por que vai aprender voz passiva? Vai fazer lá, né? Adorava dar aula de voz passiva. Você falou. E o que é a voz passiva? Quando você não vai enfatizar, que você quer enfatizar a ação, né? Aquilo que aconteceu é mais importante do que quem fez e tal. Assim, desenvolver determinadas habilidades aí, né? Que são transformadoras nas diferentes áreas aí, né? Dri, eu tenho a impressão que ainda tem muita gente, não é impressão, não. Até o final do século XX, eu posso falar, como que a gente passou a vida inteira planejando para o professor? Planejamento não é o que eu quero que o aluno faça.
É o que eu tenho que fazer. Então, você está vendo o paradigma aí? É um paradigma de crença. De novo, Verônica, parece bobo, mas não é nada bobo. Porque enquanto você acha que planejar, sequenciar o que você tem que ensinar é a lista de steps da sua aula, você não está olhando para o aluno. Assim, é o aluno. E o que eu faço com isso? Competência é o aluno ter clareza do que ele vai fazer com aquilo. Bom, olha outra definição aqui de competência, coisa linda. Olha só. Competência é uma qualidade de apreciar e resolver um problema, envolvendo do aprendiz, capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. Olha que coisa louca, olha como é para muito além do que o que a gente faz. Pensa, se eu tenho um menino na minha sala de aula que está rabiscando na carteira, aconteceu, tá? Foi um caso desse primeiro semestre. No meu terceiro ano do ensino médio, eu tenho a minha unidade didática Gender Equality, que é voltada para a comunidade LGBT. Eu não peguei escrito rabiscado na carteira Kill yourself, gay. Qual é a idoneidade dessa criatura? Tem alguma... Nós erramos com essa criatura que escreveu isso na carteira. Mas foi um caso. Vocês estão vendo? A gente está falando de valor. Lembra aquilo? Nosso objetivo é formar cidadãos bilíngues e multiculturais. O que significa ser bilíngue e multicultural hoje em dia? Nós estamos falando da qualidade da educação, pessoal. É regardless of language. Pensa, regardless of language. Engraçado, Adriana, você ter falado dos objetivos gerais e os específicos, né? Porque a BNCC, ela propõe as competências gerais, certo? Então, para quem não conhece, vamos nomeá-las. São agrupadas, eu vou compartilhar com vocês, mas me promete que não vai antecipar o conteúdo de terça e de quarta. Quais são os eixos? Conhecimento, pensamento crítico, científico e criativo, repertório cultural. Gente, repertório cultural para quem ensina inglês. Opa! E assim, repertório cultural para quem ensina inglês, e a gente ainda está fazendo cupcake no Halloween? Sério? Comunicação, cultura e comunicação digital, viu só, Adri? Por isso que vocês têm makerspace aí? Sim, eu tenho um makerspace, mas a gente faz muita coisa também na própria sala, nos espaços externos, né? Porque é bem concorrido esse makerspace. Uhum. Então, a gente eu sei. laboratório e tal, mas a gente faz muito maker. É. Steam, nessa linha Steam e tal. Então, cidadania e projeto de vida, apesar de eu não gostar dessa terminologia, tá, projeto de vida, eu não gosto de verdade. Aí, assim, não é uma questão de eu sei, é uma questão de eu acho. Eu acho essa nomenclatura, assim, too far-fetched para os alunos do ensino médio. E eu estou com eles todo dia da minha vida. E essa nomenclatura está errada. Enfim, podemos... Depois vocês me contam... Depois, Regis, você me conta um pouco do teu... Tá? Você tem ensino médio, depois a gente conversa sobre esse projeto de vida. Argumentação, autoconhecimento, cuidado consigo mesmo. Olha aí as competências socioemocionais. Empatia e colaboração, saber se relacionar com o mundo e com a sociedade. E tem uma coisa que você falou, Verônica,
Viu só, você disse, se toda a minha equipe estivesse aqui, tenho certeza que a qualidade seria muito melhor. O que quer dizer colaboração? Tá vendo? Quando a gente dá um projeto para os nossos alunos, o que eles fazem? Você faz essa parte, eu faço essa parte, você faz essa parte, aí junta. Eles esquartejam o trabalho. Eu brinco que vocês vão esquartejar o trabalho. Você faz a unha dois, né? Tri, nós adultos na escola estamos fazendo igual eles. É isso que eu ia falar, estão se espelhando na gente. Então, de novo, né? Enquanto a gente não se endireita, como que a gente tem a pretensão, né, não? E, ó, não estou falando muita coisa, é BNCC. É o óbvio do óbvio, pessoal. Habilidade. Olha que conceito legal também, que explicação boa. Habilidade é a aplicação prática de uma determinada competência para se resolver uma situação complexa, a.k.a. um problema da vida real. Não é isso que se fala, que até, né, o PBL, pensa na definição do que é PBL. Soluções criativas para problemas da vida real. E criatividade aqui, quem me conhece bem sabe que eu sempre falo dele. Há uma diferença teórica importante entre criatividade e originalidade. Sir Ken Robinson, que morreu recentemente, que Deus o tenha, porque ele é genial. Pode procurar, tem um monte de TED Talk no YouTube dele, é genial. Criatividade é conseguir resolver um problema da vida diária que beneficie uma comunidade. Tem nada a ver com fazer um desenho bonito. Tá vendo só? Nada a ver. Ai, olha que lindo que você desenhou, você é tão criativo. Spare me. Né? Não é a definição de criatividade mais moderna. Tá? Então procura Sir Ken Robinson. Olha o que a BNCC fala das habilidades. Os grupos de habilidades, né? As habilidades ligadas à observação. E, pessoal, essas habilidades, e quando a gente escreve os objetivos de aprendizagem, de novo, a gente vai falar lá da taxonomia de Bloom, tá? Mas o que eu tenho que dizer agora nesse momento é que esses comportamentos que a gente quer ver no aluno, eles precisam ser observáveis. O que eu quero dizer com isso? Nós, professores, temos que enxergar o menino fazendo aquilo. Porque se você não enxerga o menino fazendo aquilo, você não tem como mensurar. Você não tem como avaliar, portanto, você não tem nenhuma ideia se o que você ensinou, eles aprenderam ou não. Bem científico, né? Processo científico, de pesquisa, né? Isso aí. Uhum. E sabe, tem gente que pode falar assim, mas que coisa behaviorista. Os behavioristas são do mal. São não, gente. Vamos parar com esse bairrismo e vamos acknowledge o que tem de bom em cada teoria de aprendizagem, né? Então, as habilidades ligadas à observação, elas têm a ver com observar, reconhecer, indicar, representar, apontar, identificar e localizar. E vejam que interessante, esses verbos estão na base da pirâmide da taxonomia, tá? Aí tem as habilidades ligadas à transformação. Vejam como vai seguindo a pirâmide bonitinho. E, ó, é a BNCC. Tá vendo por que a BNCC é linda? Eles não foram num monte de achismo para escrever. Ordenar, medir, calcular por estimativa, compor e decompor, classificar, seriar e conservar. Verdade. Nós, da área de inglês, não vamos usar, por exemplo, calcular por estimativa.
mas eu vou mostrar os verbos mágicos da nossa área mais tarde, tá? E, por fim, as habilidades ligadas à compreensão. E aí a gente está muito pesado nessa categoria. Avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas e efeitos, argumentar, justificar, apresentar conclusões, fazer prognósticos. Nós estamos lá no topo da pirâmide, pessoal, da taxonomia de Bloom. Well, de novo, né? Nobody said it was easy. É só isso que a gente tem que fazer. Só tudo isso. E mais algumas coisas, tá? Não é a conclusão do jogo de xadrez aqui. Bom, deixa eu ver que horas são. Ixi, 5 minutos, então eu já sei para onde eu tenho que ir. Bom, a gente pode dizer, agora é uma pergunta aberta, tá? Para a gente fechar. A gente pode dizer que o planejamento do professor tem que estar no currículo? Sim ou não? O planejamento do professor, o que ele vai fazer, o step by step, como você disse? Não, na verdade, seria a sequência didática, né? O planejamento é um guia, aqui, por exemplo, é porque, assim, planejamento, às vezes falar, aqui, por exemplo, chama plano anual. Então, seria o planejamento anual, plano mensal, bimestral, não sei. Mas, assim, eu entendo assim, planejamento anual dividido em bimestres ou trimestres, aquilo é um guia das competências, habilidades e até conteúdos que o professor vai utilizar. Né? Agora, aquela coisa, o que eu vou fazer? Aí ele olha para aquilo lá e fala, bom, como é que eu vou fazer? Quantos minutos vai durar isso? Né? Mais ou menos. Ter isso daí... Dri, né? isso. Né? A sequência didática pertence ao professor. Isso. E a sequência didática precisa ser articulada de forma tal que os conhecimentos que a gente tem que observar e medir, aquilo que a gente quer ver o aluno fazer, começa lá do lower order thinking skills e vai até no higher order thinking skills. Portanto, paradigma 1. Professores, by and large, têm a mania de escrever o planejamento diário. E se isso rola, você não sabe para onde você está indo. Big mistake. E se isso rola, a possibilidade do teu professor, ao invés de estar escrevendo objetivos de aprendizagem observáveis e mensuráveis, ele está fazendo uma lista de steps do que ele tem que fazer na aula. E essa lista de steps, more often than not, vai ser assim, ó, student's book, page não sei o que, exercício tal. Hoje em dia é assim, eles põem o link lá, porque aqui a gente está todo informado. Às vezes você olha lá um monte de link, não, gente? O que é isso? Pode voltar. Isso aí é estratégia, tal, como é que vai usar, mas qual que é o objetivo disso, né? Sim, é essa grande confusão. Assim, o que é um planejamento? O planejamento é a sequência didática. A gente devia deixar de chamar isso de planejamento. Na minha escola eu já deixei de chamar de planejamento. Tem etapas diferentes no nosso planejamento. Primeiro tem o backbone. Eu chamo de backbone, esse é dividir no bimestre, sabe, Adriana? Porque enquanto o planejamento estiver no caderninho do professor, gente, ferrou. A sequência didática corresponde a um conjunto de atividades articuladas que são planejadas com a intenção de atingir determinado objetivo de aprendizagem. Essa articulação, ela tem que ser muito filtrada ao longo do tempo,
de um bimestre, um trimestre, dependendo do segmento que você trabalha. Elencando todos os objetivos de aprendizagem within esse período. Isso é terrivelmente importante, porque, e a gente vai falar disso logo mais, como que você mede isso? Quais os tipos de avaliação que existem para a gente medir isso? E quando essas avaliações acontecem? Portanto, Adriana, eu gostei muito do que você falou agora há pouco. O professor precisa saber, e é a sequência didática que ele escreve que tem que dar essas respostas para ele. O que, como, por quê, quando e onde. Assim, uma coisa que eu falo para os professores, assim, a sequência didática ela tem que ser útil para você. A sequência didática é para o professor, não é para mim. Claro que eu vou olhar, tenho acesso a tudo, né? Mas, assim, é para ele. É ele que tem que saber o que vai fazer. Eu vou acompanhar, lógico, mas, assim, ele não tem que escrever uma coisa bonita para mim e fazer diferente. É uma coisa que tem que ser útil, né? Em vez de ficar, ele já faz tudo no Drive. Hoje em dia a gente trabalha tudo compartilhar. Assim, o que está ali é o que ele vai fazer, né? E uma outra coisa que a gente, por trabalhar no Drive também, o planejamento ele é flexível também, claro, né? Pode apagar tudo e escrever tudo de novo. Mas muitas vezes o que eu planejei, naquele momento, não sei lá, o próprio conteúdo mesmo, alguma competência, né? Eu não vou trabalhar isso esse ano, né? E vou trabalhar no outro, não faz parte, sei lá, os alunos não têm ainda essa maturidade. E esse pós-pandemia ensinou muito isso para a gente. Ai, mas o aluno tinha que saber, mas não sabe. Ele ficou 2 anos em casa, aprendendo inglês pela câmera. Nossa, além do tempo que ele ficava no regular. Horrível, né? Assustador. Nem a gente aguentava mais ficar no computador, não é? E assim, então, ele tem essa flexibilidade e o professor tem que ter essa tranquilidade de poder fazer isso, tá? Isso aqui eu vou deixar mais para frente, isso aqui eu vou fazer aqui. Claro que ele pode apagar tudo, fazer tudo de novo, né? Mas, assim, tem que ser algo flexível, dinâmico, eu diria mais do que flexível, dinâmico, tá? E a sequência didática é dele, é para ele, é útil para ele, né? Não é para fazer para mim. Né? Isso acho que é legal, é uma coisa que eu aprendi na prática também, né? E como que ele vai, depois tem sempre como é que você, como coordenadora, vai observar essa aula? Então, tem momentos de formalização e momentos informais. O que eu penso que é importante para um professor é ter a segurança de que o seu coordenador não é seu avaliador, seu julgador. Aí a gente cai onde? No projeto pedagógico político da escola. Ou seja, está tudo interligado, intimamente interligado. Pessoal, deixa eu copiar aqui o link do Google. Peraí, vou copiando aqui para mandar para vocês agora aqui no chat. Vocês não têm que ficar esperando o Naldo voltar de férias para ter acesso a todas as apresentações. Olha, está aqui. Clica no link e já dá uma estrelinha para guardar. E com esse pensamento da orquestração de diferentes educadores dentro da escola, I'll bid you goodbye for today. Adorei. Adorei. Regis, você só tem que consertar esse seu áudio. De verdade. Ele vai vir no curso mais tarde de abordagens bilíngues, então... eu doida para fazer também, mas eu não ia conseguir fazer tudo, meu Deus. A gente tem que filtrar, né? Fazer o quê? Pessoal, eu vou
parar aqui a gravação. Stop cloud recording.